Entendendo a Bíblia em boa companhia, na boa companhia do remanescente. Remanescente, aliança eterna, é a promessa eterna através da aliança eterna de Deus com todos os que estavam na terra, inclusive comigo e com você. Todos que estavam na terra desde Adão. Mas trazemos aqui a expressão máxima, pela lição que nós trazemos, que está registrada em Gênesis capítulo 7, verso 23, que agora passo a ler. Gênesis 7, 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais, grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. E houve aqui então exterminação de espécies, animais haviam sido exterminados, de todos. Mas, faz a ressalva, só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Aqui restaram é a mesma raiz etimológica da palavra que vamos usar em outros textos da Bíblia para mostrar como Deus mantém esse remanescente através da história até chegar na minha história e na sua história como remanescentes neste mundo. A palavra remanescente aqui então, restaram, ela traduz seres poupados. No original, a palavra que diz aqui, ela também quer dizer aqueles que obedeceram e por isso foram poupados. O que nós devemos obedecer para pertencer ao remanescente? Quem é o remanescente? Nós temos a tradução em todos esses trechos que vamos passar a ler. Pois bem, próximo texto, Gênesis capítulo 4, versos 5 e 7. Quem é o remanescente? Quem é aquele que restou, aquele que ficou em Gênesis capítulo 4, 45, verso 7? Gênesis 45, verso 7 nos esclarece. Mas Deus enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Quem falou isso? José. José havia sido vendido por seus irmãos como escravo. Lá no Egito, ele foi abençoado ricamente por Deus e acabou como governante de todo o Egito. Abaixo de Faraó era ele. E então ele salvou o mundo da fome com as provisões, as previsões de Deus. Deus previu os acontecimentos, antecipou os acontecimentos e José fez as provisões e salvou o mundo, inclusive os seus irmãos que estavam ali chegando e que não o reconheceram no primeiro momento. Quando passam a descobrir que era José quem tinham vendido como escravo, temeram pela própria vida. E José então responde: não temam, porque eu fui poupado, eu sou um remanescente para que fazer de vocês remanescentes, para salvar o planeta Terra de 7 anos de grande fome, de grande escassez de alimento. Então, esse remanescente aqui tem a mesma raiz do remanescente de Noé, a mesma raiz do remanescente dos próximos textos. Leio agora Isaías capítulo 4, verso 3. Isaías 4, 3. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Muitas pessoas, ao retornarem para Jerusalém, se inscreveram para voltar a morar em Jerusalém, obedecendo assim o chamado de Deus através do profeta. A obediência, novamente, é o meio pelo qual Deus traz a salvação. A salvação é dada pela graça. Deus providenciou tudo, mas o meio, o remédio, o intermédio, nós vamos descobrindo que é através da graça de Jesus e também pela obediência. Isaías 11, verso 11. 11 nos esclarece ainda mais uma vez. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Nós estamos nessas ilhas do mar, o mundo que era então desconhecido. Era para todo mundo essa oblação. O Senhor estende o braço para nos salvar como remanescentes. A partir de agora, passamos a fazer uma comparação entre os primeiros versos da Bíblia. Gênesis capítulo 6, verso 8. Leio a partir do verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação do pensamento do seu coração era sempre somente para o mal.
Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens, e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Já explicamos em programas anteriores que esse arrependimento, na verdade, é uma tradução de empatia. Eu estou dolorido com o que está acontecendo com vocês, preciso encaminhar uma solução. Então agora vem a solução, que é justamente a que nós trazemos no texto. Esta é a história da família de Noé, verso 9. Noé era um homem justo, íntegro, e o povo de sua época ele andava com Deus, íntegro ante o povo e andava com Deus, diante de Deus e dos homens em plena justiça. Pois então Noé gerou filhos e filhas, e aí veio a história que nos segue, versos 17 e 18. Agora sim, eis que vou trazer águas sobre a terra, dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Estabelecerei a minha aliança, você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Importa uma obediência para que Deus possa alcançar a promessa de restauração, de manter-nos como remanescente, para que nós podemos sobreviver às águas do pecado desse mundo e aos juízos sobre esse mundo. Pois bem, então aqui armazene todo tipo de alimento, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado, ao verso 22. É a obediência. E depois em Gênesis capítulo 7, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando a água de dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca. É a obediência novamente. Depois em Gênesis 7, 22 e 24. Tudo que havia na terra, tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados. A face da terra, tanto homens como animais grandes e animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só restaram, novamente a palavra remanescente, aqui os poupados, é uma outra tradução para a palavra que está no original. Aqueles que foram socorridos, que foram poupados. Noé e aqueles que com ele estavam na arca, aqueles que obedeceram e entraram na arca. Noé, os seus filhos, os seus genros, ali estavam também os animais que atentaram e entraram para dentro da arca. O mundo salvo foi o mundo que obedeceu. A graça é a oblação de Deus, é aquilo que foi oferecido por Deus. Ninguém precisou fazer nada, não mereciam a salvação. Apenas construíram a arca que Deus arquitetou, entraram para dentro da arca e usufruíram da redenção, herdeiros do mundo inteiro. Noé e aqueles 8 que estavam na arca foram herdeiros do planeta Terra. Através dele salvaram-se toda a geração da Terra. A graça Deus deu a Noé, e pela fé ele então conquista as obras. Que obras? A obra que vem da vontade do próprio Deus, não vem de nós para que não nos vangloriemos, mas a obra de construir e entrar para dentro da arca. Assim foram salvos. Se Noé tivesse desobedecido, não construísse a arca, ou não entrasse na arca, como seria salvo se o meio que Deus deu para a salvação era ele especificado assim? Então ali Deus vai concluindo a obra em Gênesis 45, 7. Aliás, já passamos por esse. Vamos agora para o... Então, através da obediência, vamos para o verso que está em Efésios 2, 8 e 9. 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a fé é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Deus preparou as boas obras para que nós pudéssemos praticar. Quais são as boas obras? Nós somos feitos para praticar as boas obras. Os animais foram feitos para serem ajudadores dos homens, auxiliadores dos homens, e para serem cuidados pelos homens. E agora aqui nós temos então que as boas obras nada mais são do que a própria natureza, é a nossa obrigação. Não fazemos nada mais, nada menos do que é a nossa obrigação, porque fomos feitos para fazer boas obras. O remanescente de Deus está lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7,
ele vai especificar quem é o remanescente de Deus que faz as boas obras. Então houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. E então o dragão é expulso dos céus e forma um povo de desobedientes, os seus seguidores, os desobedientes, contra aqueles que obedecem. O verso que a lição nos sugere está em capítulo 12, verso 17 de Apocalipse. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear com o restante da sua descendência. Por que ele se irou contra a mulher? Precisamos entender que dragão na profecia significa Satanás. E mulher, a boa mulher, a mulher virgem, a mulher pura, é a verdadeira igreja que preserva a pureza das doutrinas da palavra de Deus. Não vai atrás de doutrinas de homens, nem da perversão dessas doutrinas, de tradições que formaram ideias contra a palavra de Deus. A tradição pode ser algo muito bom se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, mas toda vez que ela se opõe ou interrompe ou altera aquilo que está escrito, provém do diabo, é o que diz a palavra de Deus. E então aqui ela se opõe, no verso 17, ela se opõe à palavra, àquilo que está exposto. Capítulo 12, verso 17, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Nós. Nós quem? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Qual foi o testemunho de Jesus? As profecias. E qual foi o testemunho de Jesus? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então partimos agora para Apocalipse 22, 7 a 15. Apocalipse 22, 7 a 15. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Portanto, os anjos guardam o que está na palavra de Deus, e ele diz, não me adore, adore somente a Deus. Sou servo como você. Nem os santos anjos devem ser adorados, somente Deus. Que dirá desses ídolos de pau e barro, desses santos que o homem fabrica e que, se não são sustentados nos ombros, acabam por cair e apodrecer. Nós temos na santidade de Deus a verdadeira adoração. Não devemos construir ídolos, obedecendo assim os mandamentos. Agora nós vamos vendo a promessa, a aliança de Deus vai se cumprindo aqui a partir do verso que passamos a seguir. Então me disse, não seles as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Para Daniel, essa profecia foi apresentada no livro de Daniel e dizendo, sela a mensagem desse livro, porque é para um tempo futuro. Isso 700 anos antes da mensagem que agora vem. 700 anos antes de Cristo, Daniel estava escrevendo essas palavras. E recebendo a visão, o anjo mandou selar. As pessoas não entendiam, mas agora Jesus, o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias, abre o livro selado de Daniel e nos explica. E explica o quê? Então me disse, não serão as palavras do livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Qual injustiça? Injustiça é fazer o que não é justo, o que não é legal. Portanto, é violação da lei de Deus. O injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Nós então poderemos entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Não lembra aqui certamente os 10 mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura, os idólatras, não mentirás, não matarás, não praticarás imoralidades ou adultério. Os 10 mandamentos são um poder transformador de Deus na nossa vida. Somos salvos, sim, pela graça de Deus. E pela fé que temos, somos transformados pelo poder de Jesus Cristo, a sua imagem e semelhança. A partir daí, vivemos como ele viveu,
Como Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Fomos feitos para copiar aquilo que vemos, aquilo que praticamos, nos fortalece. Pratique a justiça. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você. Mas não perca também 5 minutos, Vem Entende, o resumo deste programa, que foi ao ar todos os dias também com você, agora há pouco. É o resuminho desse programa. Ore, proclame essa mensagem, compartilhando, seguindo e trazendo conhecimento para as pessoas da palavra de Deus. Assim você estará abençoando pessoas e aumentando o remanescente do qual você faz parte.